Foi sofrido, foi suado, foi muito difícil, mas em uma jornada épica. Eu posso dizer que foi uma jornada épica? Acho que sim, né? Sim. Acho que foi épico, né? O Brasil venceu o Japão e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. O Jogo de Cifras está de volta. Hoje vamos falar bastante sobre a seleção brasileira, como foi a classificação e também projetar o confronto contra a Noruega, que vai ser um duelo muito difícil no próximo domingo. Sem esquecer, é claro, daquela pitada econômica que está em toda a cobertura do Jornal do Comércio. Eu sou o Juliano Tatti, aqui comigo eu tenho o Davidson Ávila e a Lívia Araújo. Eu vou começar perguntando já de cara para vocês, o que vocês acharam da classificação brasileira? O Brasil foi bem, foi mal, poderia ter ido melhor, um jogo muito duro contra o Japão, uma classificação nos estertores da partida. Vou começar com o Davidson Ávila, nosso editor de esportes, para lhe falar a visão dele dessa classificação do Brasil. Eu imaginava um jogo difícil, mas não tão épico, né? Não tão heróico. Eu acreditava que o Brasil ia ter dificuldades, até pelo crescimento do futebol japonês, né? Que a gente sempre brincava que era o melhor Japão de todos os tempos, né? O crescimento, a evolução do futebol japonês, os jogadores espalhados por todo o mundo, mas foi além do esperado, além da emoção, né? Mas eu acredito que quem venceu o jogo foi a experiência do Ancelotti. Todas as previsões erradas da torcida anti-Martinelli e anti-Casemiro depois de um primeiro tempo, né, trágico. No segundo tempo, as certezas do treinador se firmaram dentro de campo, né? Mostrou porque campeão da Liga dos Campeões. E por que a gente no outro dia veio trabalhar, né? Então esse foi o meme que viralizou. Então eu acho que isso também dá cancha, né, da confiança pro time chegar umas oitavas de final mais confiante. E tu, Lívia, como é que tu viu a classificação brasileira? Eu achei o jogo bastante emocionante e eu tinha ficado desesperançosa. Eu sou mais pessimista, assim, em relação ao Brasil, né? Não tenho tanta aquela confiança na seleção, mas como o Davidson falou, né? O que era decepção no primeiro tempo virou uma alegria vendo que as mudanças, né? O que o Ancelotti propôs surtiram efeito, e eu particularmente gostei de que o nosso gol que eliminou a chance de prorrogação e de pênaltis tenha vindo bem no último minuto, né? Que deu aquele gosto, assim, de virada mesmo, né? E ele foi muito pragmático, né? Ele viu que por baixo não estava dando, o Japão fez uma retranca ali muito grande, no segundo tempo voltou, vamos levantar a bola na área e o Brasil quase ganhou na marra, né? Foi na pressão. Copa do Mundo se encaminha agora já para essa fase final, temos 2 semanas mais ou menos de Mundial, né? Um pouquinho mais, né, de 2 semanas. Todo mundo tá de olho lá no dia 19, e é lógico que o prêmio maior pro campeão é a honra de erguer a taça de campeão do mundo. Mas a FIFA também vai compensar financeiramente aquelas seleções que se destacaram na Copa, vai compensar todas, né? Todas as seleções vão ganhar um prêmio em dinheiro, mas as que chegarem nas fases finais vão faturar mais. Somente entre as 48 seleções que vão disputar o Mundial, a FIFA distribuiu um total, deixa eu conferir aqui, ó, 655 milhões de dólares. Milhões de dólares, é muita grana, é para mais de bilhão, bem mais de bilhão de reais. Para a campeã do mundo, o prêmio vai ser de 50 milhões de dólares. Para a seleção que ficar em segundo lugar, 33 milhões de dólares de prêmio, para o terceiro colocado, que é aquela vitória já, né, que ninguém quer jogar esse jogo do terceiro, mas pelo menos ganha uma graninha aí, graninha é o jeito de falar, né, 29 milhões de dólares. Eu queria agora perguntar, a pergunta que não quer calar, Davidson Ávila, o que tu faria com 50 milhões de dólares? Acho que dá pra se aposentar, né? Tu acha que você... E tu, Lívia, se ganhasse assim, pum, na bucha, domingo, caísse na tua conta 50 milhões de dólares. Eu tentei aqui na de São João, mas não rolou, né? Tava contando com esse dinheiro. Eu ia fazer uma rendinha, né? Ia ser boa para aposentadoria e para começar a viajar pelo mundo, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre o caminho da seleção na Copa. O Brasil fez uma primeira fase de um crescente, né? Começou um pouco caoticante contra o Marrocos, mas a gente viu que o Marrocos é uma seleção muito forte, né? Pegou um Japão que se falava muito bem, como tu disse, uma das melhores, talvez a melhor geração japonesa. Conseguiu se impor, principalmente na segunda etapa, e agora pega a Noruega, que é uma seleção, é a única seleção que nunca perdeu para o Brasil em jogos oficiais, é a Noruega. São 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Exatamente. Né? E que tem aquele centroavante gigantesco lá, monstruoso. 60 gols em 53 jogos. Que é o Erling Haaland. Pela seleção, né? É uma máquina de fazer gols, mas a gente tem uma defesa que conhece bem ele também, joga com ele na Premier League. O que tu espera desse jogo? Acha que o Brasil vai ser dureza de novo? Como diz aquele célebre narrador, haja coração? Ou a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade? Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Não quero cravar nenhum
resultado, mas eu acho que uma coisa interessante que tanto o Brasil quanto a Noruega tem, né, são a força dos meios de campo, né, dos jogadores ali. O Brasil tem o Bruno Guimarães, né, e tem o Odegaard, né, que são dois bons meios de campo. E a gente está vendo nessa Copa, com o exemplo do Olise, né, da França, a importância dessas pessoas para criar jogadas, né. Então, nesse último jogo do Brasil, eu vi o desempenho do Bruno Guimarães, achei super importante e muito bom, e eu acho que isso vai fazer a diferença. Então, assim, o fato de ter dois jogadores nessa posição que são muito fortes, tendem a igualar um pouco as condições dos dois times. Então, eu acho que vai ser sofrido tanto quanto o Japão ou até mais. A Lívia acredita que vai ser um confronto muito medido pelo meio de campo. O Brasil tem um desfalque no meio de campo, né? O Paquetá não vai poder jogar esse jogo. E tu, Davidson, como é que tu vê, como é que tu analisa e projeta esse jogo do domingo, 17 horas? Eu acredito que, em termos de defesa, seja um jogo mais fácil do que foi com o Japão. Porque até a defesa norueguesa, ela é mais frágil. Ela tomou gols em todos os jogos. A gente também conhece mais um pouco do estilo de jogo deles, né? O Gabriel Magalhães joga com o Odegaard, né, no Arsenal, foram campeões da Premier League. Hoje em dia também não tem quem não se conheça, né, no futebol mundial. Exato. Mas do meio pra frente é uma seleção nota 8. Mas nós também somos uma seleção muito forte do meio pra frente, mas somos fortes atrás também e melhor. Um dos zagueiros é do Torino. O futebol italiano não tá nenhuma... Então, e nem sequer veio pra Copa. E o outro também, e o outro eu não me lembro de onde é, mas não joga em nenhum time de ponta, assim, né? Então eu acredito que seja mais fácil defensivamente pro Brasil se criar, mas é aquela coisa, né? Cai uma bola no pé do Haaland, tudo pode acontecer, porque o cara é diferenciado, ele é mortal. Mas eu acredito que vai ser um jogo um pouco mais fácil, mas não vai ser nenhuma barbada. E falando mais ainda sobre a seleção brasileira, agora eu vou querer saber dos meus convidados 3 destaques positivos e negativos do Brasil na Copa. Começando por ti, Levi, quem tu acha dos 3 jogadores do Brasil que mais estão brilhando nesse Mundial? Do Brasil, o Bruno Guimarães é um deles, o Vini Júnior, tendo a gostar do Casemiro, gosto deles, mas eu acho que é muito importante ver que a seleção tá bem entrosada, né? Os jogadores, o conjunto tá melhor do que eu acho que costuma ser. O Ancelotti tem um papel bem importante nisso. O Bruno Guimarães é uma unanimidade, ele é o cérebro do meio-campo brasileiro. E o Alisson é um grande destaque por ter entrado desacreditado, por ter vindo de lesão. E o outro, eu acho que é o Endrick, que ele entra e ele muda o cenário do jogo. Ele dá uma cara e ele mexe com a torcida. Eu destaco mais um que é muito discreto, mas eu acho que vem fazendo uma Copa muito correta, que é o Douglas Santos. A maioria das pessoas não dava muito por ele, né? Não vem comprometendo e vem fazendo uma Copa do Mundo bastante regular, né? O Jogo de Cifras vai ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem, aí para falar já sobre o Brasil, tomara, se os deuses do futebol permitirem, classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe a cobertura do JC da Copa do Mundo no site do Jornal do Comércio, nos siga no Instagram, Facebook, TikTok, é só nos procurar aí que a gente está em todos os lugares. Semana que vem estamos de volta, nos acompanhe por aqui, então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.